Continuando falando acerca do cerimonial, vamos falar acerca da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é uma ordenança de Jesus Cristo. Mateus capítulo 26, versículo 26 a 30. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 34. São os textos que ordena a Santa Ceia. Os textos bíblicos dão a entender, dão a ideia que somente os crentes têm acesso à mesa do Senhor. Na época da igreja primitiva, costumava-se celebrar a ceia do Senhor diariamente, isto é, em cada reunião de crentes, em Atos capítulo 2, versículo 46. Entretanto, não há mandamento referente ao período de celebração. Nas igrejas de nossa denominação, costumamos celebrar a ceia do Senhor pelo menos uma vez por mês, em memória ao sacrifício de Cristo. A ceia do Senhor é uma ordem, é uma ordenança de Deus, juntamente com o batismo, né? Exalta o sacrifício de Cristo. Alguns comemoram a Santa Ceia por mês, a maioria comemora por mês, outros por ano, são a minoria, e outros ainda toda semana, todo culto. No caso, os católicos comemoram a Santa Ceia do Senhor, todos os domingos eles tomam, né, a Santa Ceia do Senhor. A maioria comemora todo mês, né, uma vez por mês, primeiro domingo do mês, segundo domingo do mês, a igreja é quem decide, né? Só quem pode ministrar a Santa Ceia do Senhor, ou seja, presidir a Santa Ceia do Senhor, são presbíteros e pastores. Mas isso varia de igreja para igreja, mas geralmente é assim. Somente um presbítero ou pastor, né, pode celebrar a Santa Ceia. O obreiro deve se centralizar no sacrifício e na abnegação de Cristo Jesus. Ele não pode centralizar em pecado. Ele tem que se centralizar no sacrifício de Cristo, na abnegação do Senhor Jesus. Deve evitar falar todo instante de pecado, né? Os coríntios, eles comemoravam a Santa Ceia do Senhor, eles bebiam, comiam, porque existia uma festa chamada Festa Ágape. Essa festa era com bebida mesmo e comida. Então eles bebiam demais, ficavam bêbados, caíam no chão, e Paulo repreendeu eles, dizendo que eles não estavam discernindo o corpo de Cristo, ignoravam o momento solene, né? E por isso existiam muitos fracos e doentes. Alguns acham que isso é por causa do pecado, né, que as pessoas faziam, e outros acham que era simplesmente porque eles comiam demais, bebiam demais, e por isso ficavam fracos e doentes, porque bebiam e comiam demais. A festa era comida mesmo, então você comia pão, bebia vinho, comia uma coxa de galinha, uma coxa de peru. Era uma coisa incrível a Santa Ceia daquela época. Bêbados, glutões, vinham para a casa do Senhor para comer, e Paulo repreende e diz: quem tiver fome, come em casa, não precisa vir para a igreja do Senhor comer, né? Mas os textos são interpretados, e a maioria das igrejas fazem uma Santa Ceia baseado somente no pão e no vinho, né? E não em outras comidas. A dinâmica da ceia, você tem que ter uma mensagem dinâmica e não ficar repetindo: esse culto de Santa Ceia todo mês a mesma coisa, né? Coríntios capítulo 11, versículo 23, Coríntios capítulo 11, versículo 23. Pensa numa coisa chata? Você deve ler Coríntios 11, 23 na hora de servir o pão, mas você pode falar sobre a crucificação do Senhor Jesus, você pode falar sobre a abnegação, ou pregar uma mensagem comum, e depois da mensagem comum, você servir a Santa Ceia. Evite repetições desnecessárias, repetições de pecado, vai morrer. Existem algumas Santas Ceias que são verdadeiras pragas. Porque o pastor fica dizendo: se comer em pecado, você vai adoecer, vai morrer, né? E não é bem esse o sentido da Santa Ceia, não. O sentido é que eles comiam demais, bebiam demais e não discerniam aquela situação e ficavam fracos e doentes, né? Se Deus fosse matar todos os pecadores, todos nós estaríamos mortos, né? Bem, existem várias visões acerca da Santa Ceia, mas o básico é esse, né? Louvores e mensagens diferenciadas, mesmo louvor, né? A Santa Ceia é uma festa, deve ser celebrada como tal. A Santa Ceia é uma festa, ela não é uma coisa fúnebre, triste, meu Deus, não. É uma coisa maravilhosa, tem que ser celebrada com alegria,
com satisfação, né? Sugestões, vamos lá, preliminares. Prepare a mesa de forma que, além de ter estética, uma boa aparência, que ela seja suficiente para comportar todos os elementos da ceia. Ou seja, são detalhezinhos, mas você, como seminarista, né, do seminário teológico online, Luz Online, não pode esquecer os detalhes. Uma mesa pequena demais, com o mesmo de cálice e tal, vai acabar caindo o pão de um lado, o cálice de outro, e isso é muito feio. Tem que ser uma mesa que dê para caber as bandejas. Se não der, bota duas, né? Se for utilizado o cálice comum, lembre-se que deve ser lembre-se de ter guardanapos em números proporcionais ao cálice. No caso de cálices individuais, este deve ser cheios previamente, já deve estar cheio. Existem algumas igrejas que usam cálice só, né? Outras que usam vários cálices. Algumas também usam copos descartáveis. Aí fica livre para cada um, né? Desde que você organize, faça uma mesa bonita. Você pode trazer algumas frutas de verdade e enfeitar a mesa ao redor, fica uma beleza. Convém que o número de cálices comuns aos da bandeja sejam o mesmo número de pessoas que estão na igreja que vão participar. E ainda sobe alguns, porque alguém pode derramar, pode cair um cálice, então você substitui, né? Os cálices já devem estar cheios e, na maioria das vezes, os pães já picados. E o pão que o pastor parte ali é um pão só. Você traz um pão, aí então ele diz, este é meu corpo que é partido por vós. Então ele parte o pão, um pão só. Mas aqueles outros pães ali, eles também representam o corpo de Cristo e vão ser orados como tal. Sugestões para a celebração da ceia. Introdução. Mensagem inspirada em textos referentes à morte de Cristo, onde se expõe o sacrifício memorial da ceia. Convite. Você deve convidar os celebrantes, todos os irmãos, em plena comunhão com o corpo de Cristo a participar. Então você convida os irmãos, a maioria das igrejas só dão o Santa Ceia para quem é irmão, quem é evangélico. Algumas não, algumas dão Santa Ceia para qualquer pessoa, né? Isso aí varia de igreja para igreja. Agora, a maioria, os tradicionais, usam assim, e você, eu acredito que seja dessa linha, porque a linha da maioria só dão Santa Ceia às pessoas que estiverem em comunhão. Então você faz o convite. Todos aqueles que estão aqui, estão em comunhão, divina comunhão com Deus e a igreja, estão cordialmente convidados a participar com alegria. A contrição. Você, na hora, antes de orar pelo pão, orar pelo cálice, você levanta a igreja. Está anotando? Anote. Levanta a igreja em oração e todos são convidados a se autoexaminarem conforme o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 a 29. Pode ser lido. E em seguida um hino bem de adoração, enquanto o povo faz uma oração particular. O povo está ali: Senhor, me perdoa, eu dei um chute no cachorro e pisei no rabo do gato, Senhor, me perdoa, tal. Aí, né? E depois dessa contrição, durante o momento da contrição, os celebrantes e os diáconos podem levantar as mãos. Isto é um ato litúrgico, pedindo perdão a Deus pelos pecados dele e do povo. Isso é muito bonito. A celebração do pão. O celebrante lê e recita o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 24, seguindo uma oração de agradecimento pelo pão, corpo de Cristo partido por nós. Então, vamos orar pelo pão, meus amados. Aí o diácono levanta o pão e você convida alguém para orar pelo pão. Você distribui o pão, que é partido que é o corpo de Cristo partido por nós, e a congregação pega o pão e espera um pelos outros, né?